Muito bem. Sabe, eu fico olhando para a vida de Jesus, esse que é o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa história, e eu fico olhando para Ele, como que Jesus, Ele tinha assim, certos, ele tinha algumas ações assim, inesperadas, né? Você imagina como Jesus fazia as coisas. Todo mundo estava numa festa, para se alegrar, para beber, comer, se abraçar, né, dançar. Festa é festa, amém? Quem gosta de festa aí? É a maioria. Jesus estava numa festa, e ali ele resolveu fazer o seu primeiro milagre. Numa festa, Jesus chega, quebra os protocolos naturais, né? E ele começa a fazer ali do seu ministério de milagres, o primeiro deles, que a Bíblia diz, né? Que a Bíblia menciona, Jesus está agora transformando água em vinho, né? Jesus é tão incrível, porque parece que ele vai numa direção onde todos estão, mas a mente dele, o coração de Cristo, estava em algo maior. Diga assim: Deus tem algo maior em mente, amém? Sabe, Jesus, ele está indo ali, né, passando ali por Samaria, no caminho com seus discípulos, e agora ele encontra uma mulher samaritana. A mulher ela já tinha tido 5 maridos, né? Era igual a Gretchen, né? É a Gretchen, quantos maridos ela teve? Uns 20? Não, uns 5, só uns 8, tá bom. Mas sabe, aquela mulher, ela estava ali, 5 maridos, estava indo para o 6º marido, e os discípulos vão para a cidade em busca de comida. Eles estavam procurando uma coxinha na cidade, né? Foram para a cidade procurar comida, e agora Jesus fica ali, ele tem um encontro com aquela mulher, pessoal, e agora enquanto os discípulos estão lá com o coração e com a mente na comida, que não tinha nada de errado, Jesus está com a mente no nível superior. Jesus está com o coração no que é mais importante. Ele estava pronto a salvar e a transformar a vida daquela mulher samaritana, amém? E eu não sei se você sabe a história, mas aquela mulher, com um encontro com o 7º homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele, agora o homem perfeito, santo dos santos, ele está diante daquela mulher, levando para ela a salvação e o amor que transforma todas as pessoas, o amor que transformou as nossas vidas e nos tem transformado, amém? Mas veja, enquanto eles estão apenas numa estrada, Jesus, ele não está numa estrada, ele está num exercício de transformação. E em João, no Evangelho de João, eu poderia dar muitos outros exemplos aqui, mas no Evangelho de João, mostra uma história incrível. No Evangelho de João, a palavra de Deus diz em João, versículo 1, que Jesus, eles estavam todos em Jerusalém para os dias de festas. João, versículo 1, estavam todos em Jerusalém no dia de festa. João 5, versículo 1. Olha só, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Estavam em dias de festas ali. E preste atenção, os judeus, tanto naquela época, mais ainda naquela época, as festas dos judeus eram concentradas, principalmente quando se tratava de festa em Jerusalém, festa do povo, eram concentradas no templo, porque para o judeu tudo é a partir do templo, tudo é a partir do lugar de adoração, do lugar da presença de Deus, que para eles é exclusivamente no templo. Eles estavam lá para essa festa. Agora olha só, enquanto todos estão indo para a festa, Jesus, ele se lembra que próximo àquelas sinagogas, próximo àqueles templos, próximo ali, tinha um lugar chamado Betesda. Tinha um tanque chamado, vocês podem ir passando aos poucos, tinha um tanque chamado Betesda. Esse tanque, ele tinha pelo menos 5 andares. A Bíblia diz que ele tinha 5 alpendres. Alguns falam que eram 5 andares, né? Ali tinham 5 andares, e era um lugar de dores, era um lugar de terrível aparência, um ambiente mal cheiroso, um ambiente difícil para quem não estava acostumado, um ambiente nada a ver com as festas que estavam dentro do templo. Enquanto estavam muitas festas dentro do templo, que não era errado, mas Jesus estava preocupado fora do templo com
com pessoas que estavam ali necessitadas. Jesus, ele vai até aquele lugar, o tanque de Betesda, e ele encontra ali, a Bíblia diz no versículo seguinte, que ali tinha uma multidão, não era um ou outro não, mas tinha uma multidão de doentes, de inválidos, de pessoas, né, de coxos, de paralíticos, de deficientes visuais. Ali tinham pessoas de todos os tipos, pessoas sofridas, pessoas necessitadas, e a história bíblica diz que ali foi um lugar também um pouco abusado pelas autoridades, porque como as autoridades não queriam esse pessoal muito no meio da sociedade, eles empurravam para lá. Então a família tinha um paralítico, aí falava assim, vai morar lá em Betesda, porque lá uma hora a água vai se mover, né? Porque a Bíblia diz que de tempos em tempos um anjo vinha e movia a água, e quando o anjo movia a água daquele tanque, a primeira pessoa, o primeiro necessitado que pulasse lá, ele era curado completamente. Mas também existia um artifício por parte das famílias, né, com certa maldade no coração, que aproveitavam dessa história para mandar os seus paralíticos, os seus deficientes visuais da família para morar lá. Então, é um paralítico na família, vai morar lá que é melhor, lá um anjo vai balançar a água, e aí ali moravam 200, 300, 400 coxos paralíticos. Imagina só, esse lugar de tristeza, esse lugar de opressão, esse lugar de doença, esse lugar tão difícil, de tantas pessoas necessitadas, foi o lugar que Jesus escolheu nos dias das festas, para fazer uma grande obra naquele lugar, amém? Agora olha o que aconteceu lá, em João, ainda no capítulo 5, versículo 5, eu estou contando a história bíblica para você, de uma maneira um pouco ilustrada, mas olha o que acontece no versículo 5, um dos que estavam ali, era paralítico, um daqueles 300, 400 que estavam ali, era paralítico, e era paralítico há 38 anos, alguém diz que esse homem ele tinha em torno de 60 anos, né? No The Chosen, dá para ver que é um senhor, né? Quantos já viram essa história no The Chosen? Meu irmão, assista The Chosen, é maravilhoso, assim, para mim é o filme sobre Cristo que mais se aproxima da verdade, né? Claro que é filme, mas 99% ali deve estar, mas olha só, no versículo 5 fala, havia diga estava ali há 38 anos, e Jesus o viu deitado. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus sabia, Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos, Jesus não precisava perguntar, não é? Algumas versões dizem, Jesus já sabia, Jesus sabendo, Jesus percebendo, mas ele vai e pergunta para aquele paralítico, você quer ser curado? Você quer ser curado? Olha só, a pergunta de Jesus, essa pergunta poderia até, de certa forma, ofender, cara, o cara está lá, 38 anos, paralítico, e chega um homem e pergunta para ele, ei, você tem vontade de ser curado? Olha a cena, sabe, tenta se colocar dentro desse lugar, na frente desse paralítico, ali do lado de Jesus, Jesus está fazendo uma pergunta, mas sabe, Jesus tinha esse costume, sabe por que Jesus perguntava assim? Porque Jesus, primeiro, gostaria que a pessoa expressasse a sua fé. Quando Jesus faz essa pergunta, obviamente que Jesus sabia que ele queria ser curado, obviamente, tanto que ele poderia ter respondido, sim, claro, ou sim, mas ele não responde isso, porque na verdade, quando Jesus perguntava isso para as pessoas doentes, Jesus primeiro estava querendo que ela expressasse a sua fé, ele estava querendo ver se ela se ela ia crer mesmo que poderia ser curado. Segundo, Jesus queria que a pessoa se colocasse diante dele com o seu real estado, Jesus queria ver o coração da pessoa, porque para Jesus, mais importante do que a cura física, ainda que ela seja muito importante, e nessa manhã pessoas vão ser curadas fisicamente aqui, mas além disso, Jesus queria curar o coração das pessoas, por isso que em outra cena, Jesus chama um homem, a Bíblia diz que era um homem da mão ressequida, da mão encolhida, esse homem, Jesus chama ele, Jesus fala, ei você quer ser curado? Sim, então vem aqui, Jesus chama
chama ele no meio do lugar lá que estava cheio, centenas de pessoas. Jesus chama aquele homem no meio, e a Bíblia diz que Jesus fala: levanta-te, vem ao meio. E aí Jesus fala assim: estende a tua mão, porque Jesus queria que ele mostrasse a mão ressequida. Talvez a mão que ele escondia de todos, era a mão que Jesus queria que ele mostrasse. Mas por que para expor esse homem? Jamais. É porque Jesus queria fazer algo além da cura apenas das suas mãos. E olha a resposta desse homem, que incrível, está no versículo seguinte. Olha a resposta desse homem, maravilhosa. Que isso? Calma, gente, vocês estão avançando demais. Isso pode dar um spoiler da minha história. Veja o versículo 7. Olha a resposta desse homem. Disse o paralítico, Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele poderia responder sim, mas ele não responde. Olha a resposta desse homem: Senhor, eu não tenho ninguém. Aqui eu estou diante da cura, mas ninguém me leva até ela. Eu estou próximo dela, mas ninguém me ajuda. Há 38 anos eu estou tentando por mim mesmo e não consigo chegar, e pior, ninguém me ajuda. Eu não tenho ninguém que me ajude para entrar no tanque quando a água é agitada, quando o anjo agita a água. Enquanto eu começo a tentar, enquanto eu estou tentando entrar, vem outro antes de mim, pluf, na água. Ele é curado e eu continuo aqui mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Meus irmãos, eu quero que você entenda que essa história ela vai além de uma cura física. Sabe, talvez você está aqui nessa manhã, sente que precisa de uma cura no seu interior, no seu coração. Eu não sei o que você viveu nos últimos anos, na sua história infância, na sua história adolescência, na sua história 20 anos atrás, 2 anos atrás, 2 dias atrás, mas Deus sabe, e Ele está aqui para curar você. Tanque de Betesda significa lugar de misericórdia. Essa casa também é uma casa de misericórdia. Mas a pergunta que eu te faço só para você pensar é: qual a sua dor? Qual é a sua necessidade? O que você está precisando que Deus faça na sua vida? Qual é o lugar da sua vida, no seu interior ou exterior, que você deseja que esse Jesus toque o seu coração? Então a primeira coisa que eu queria te dizer, diga comigo assim: Jesus, diga bem alto, Jesus se importa comigo. Jesus conhece o meu nome, conhece as minhas necessidades. Sabe, meu irmão, Jesus sabia que ele estava naquela situação, ele sabia que havia uma dor no seu interior. Dá a impressão que aquele homem está dizendo: olha, existe sim uma necessidade de cura para mim, porque eu sou um paralítico, o senhor está vendo, mas há mais do que isso, eu estou sendo abandonado, mais do que isso eu fui abandonado, mais do que isso eu não tenho ninguém, mais do que isso eu sou uma pessoa só, mais do que isso eu não tenho esperança na vida através do meu interior, mais do que isso. Ele dá uma resposta para Jesus bem expressiva, bem além do que qualquer cientista acharia que ele deveria responder, bem além da filosofia. É algo muito profundo. Ele está rasgando o seu coração diante de um homem que na verdade era o próprio homem que resolveria toda a sua vida, todas as coisas da sua vida. Sabe, meu amigo, meu irmão, aqui nessa manhã, Jesus sabe o que está no seu coração, Jesus sabe o que você precisa, Jesus sabe o que passa dentro da sua cabeça, Ele sabe quanto tempo você está sofrendo, Ele sabe se você tem uma doença física e precisa da intervenção dEle, Ele sabe as guerras que passam no seu coração, na sua mente, Ele sabe se o seu casamento está bonito por fora e podre por dentro, Ele sabe se a sua relação com seus filhos está estragada, Ele sabe talvez por onde você tem andado nos dias, nas noites da sua vida, Ele sabe talvez que você precisa de uma ajuda em relação aos seus filhos, Ele sabe. Jesus sabe das necessidades que nós temos. Jesus, Ele olha aquela mulher adúltera, e Ele sabia que mais do que um problema de adultério que ela tinha, era um problema que ela precisava de um coração temente a Deus. Não adiantava Jesus só livrá-la da morte, quando eles queriam apedrejá-la. Não adiantava Jesus só expulsar os que a condenavam. Jesus precisava olhar para ela depois e dizer: vai, não peques mais. Porque o problema daquela mulher, e além de um adultério, ainda que isso fosse terrível, o problema daquela mulher era um problema no seu interior, era uma falta de identidade, era uma cultura pecaminosa. Mas Jesus vem e Ele salva aquela mulher. O problema desse homem, meus irmãos, meus amigos, não é apenas
uma cura física, mas algo que precisava acontecer dentro do seu coração. E eu quero dizer para você nessa manhã, Deus conhece o que passa dentro do seu coração. Deus conhece a condição hoje que está dentro do seu coração. Deus sabe que você não precisa só de cura física, mas que você também precisa de algo de Deus na sua vida, na sua história. Segunda coisa, olha só, agora sim, olha o que acontece. Agora Jesus vira para aquele homem, no versículo 8, eu estou continuando a história. Jesus vira para aquele homem ainda paralítico e diz: levanta-te, pega a sua maca e anda. Levante, pegue a sua maca e ande. Sabe, a segunda coisa, a primeira, Jesus, ele me conhece, Ele sabe da minha necessidade. A segunda coisa, Jesus, Ele tem compaixão de nós. Compaixão de nós, sabe por quê? Preste atenção. Jesus não sabe e se omite, Jesus sabe e age. Jesus não sabe e apenas diz: oh, Deus te abençoe, que situação triste. Ele não sabe e apenas tem dó, Ele sabe e Ele tem compaixão. O que é compaixão, pastor? Compaixão é paixão com atitude, compaixão é um amor prático. Sabe, Jesus não só amou aquele homem, mas agora ele decide curar aquele homem, salvar aquele homem. E o mais interessante de tudo, é que aquele homem, obviamente, ele não foge, porque ninguém pode fugir de Deus, quando Deus o encontra, ninguém pode fugir de Deus. Ele sempre está em busca de curar você, de transformar a sua vida, e principalmente, de salvar você. Salvar você. Você quer ser curado? Você quer colocar um ponto final nessa história? Você quer colocar um ponto final na sua comunhão com as trevas? Você quer colocar um ponto final nesse lugar de dores? Olha aqui. Você quer colocar um ponto final nessa vida sofrida? Você quer colocar um ponto final nessa vida dominada por tristeza? Eu tenho a solução para a sua vida. Jesus disse: levanta-te, pega a sua maca e anda. Você está diante do Senhor, você está diante daquele que pode curar você. E vocês que estão aqui nessa manhã, cada um de nós estamos diante do mesmo Jesus. Ele não mudou. Ele olha para cada um de nós nessa manhã e Ele pergunta: você deseja ser curado? Você deseja ser transformado? Você deseja ser salvo? E às vezes a gente quer dar uma desculpa para Deus. A gente quer falar assim: eu até quero, mas eu não tenho ninguém. Eu até quero, mas eu não consigo. Eu até quero, mas algo me prende. Eu até quero, mas parece que a coisa, não sei explicar. A maioria das pessoas que ainda não decidiram por Jesus, mas que já foram tocadas por Deus, a maioria das pessoas que ainda não decidiu por Jesus, mas que já foi assim, mas que Jesus já bateu a porta, elas não sabem explicar o porquê. Esse homem tinha algo dentro do seu coração que ele não sabia explicar. Ele tentou explicar, 38 anos ali, e ele tenta resumir numa frase: ah não, eu estou aqui há 38 anos, mas eu acho que ele fez assim, por que mesmo? Deixa eu tentar explicar para esse homem. E ele vira para Jesus e fala: ah, é porque eu não tenho ninguém que me ajude. Não que isso fosse mentira, mas na verdade, isso era um resumo da decisão que ele precisava tomar naquele momento, que ele ainda não tinha tomado. Sabe, Jesus, ele perguntou para ele, eu já disse isso, para tocar o coração dele. O que Jesus estava querendo dizer para ele, não do tipo assim: de fato, como você está? Sabe, meu amigo, meu irmão, quando você e eu fazemos um check-up médico, nós temos uma necessidade física, mas quando nós fazemos um check-up diante de Deus, nós temos, além dessa necessidade física, a necessidade de algo maior, de algo mais importante. Aquele homem não está diante só de um médico, mas ele está diante do Senhor Jesus, do que poderia salvá-lo, salvar a sua vida, a sua alma. E Jesus, ele vira para aquele homem e fala: então levanta, pega a sua maca e anda. Levante, pegue a sua maca e anda. Eu não sei a dor do seu coração, eu não sei qual é a situação que eventualmente tira o seu sono, ou todas as noites, eu não sei o que traz culpa, traz dor, mas eu estou dizendo para você nessa manhã com muito carinho:
Jesus está aqui para curar, para salvar, para transformar a nossa vida. Sabe, nós precisamos atentar para isso. Ele está nos convidando. Essa história é tão incrível. E antes de passar para o último ponto, eu quero dar esse resumo. Essa história é tão incrível, porque nessa história eu vejo pelo menos 3 coisas maravilhosas. Primeiro, uma maravilhosa pergunta. Uma maravilhosa pergunta. Você quer ser curado? Sabe, não importa quanto tempo, não importa do que, não importa o que atrapalha o seu coração hoje, não importa o que é no físico. Para Jesus uma gripe, um HIV, um câncer, tudo é a mesma coisa. Jesus, Ele cura, Ele age. Mas olha só, a primeira maravilhosa pergunta, a primeira coisa maravilhosa nessa história, é uma maravilhosa pergunta. Você quer ser curado? Sabe por que Jesus perguntou isso também para ele? Porque diante daquela pergunta, Jesus, ele já era a própria resposta. Segunda coisa maravilhosa nesse texto, quando Jesus diz no versículo 8, pega a tua maca, levanta, anda. Aliás, levanta, pega a tua maca e anda. Existe aqui uma ordem maravilhosa. Sabe, meus irmãos, preste atenção. O mesmo Jesus, o mesmo Deus, que nos dá uma ordem, Ele nos capacita a cumpri-la. Jesus está dizendo para um paralítico, pegue a sua maca. Ele está dizendo, levanta, anda. Ele está dizendo, olha, eu estou curando você, eu estou salvando você. Ele poderia falar, como? Eu não vou dar conta, eu estou aqui há 38 anos, ele não está entendendo. Já passaram médicos públicos aqui, já passaram, o pessoal da psicologia passou aqui, o pessoal da medicina passou aqui, passou até alguns pastores aqui para aconselhar a gente, passou gente dos mercados para nos doarem colchões, dinheiro, tudo isso foi bom, mas espera aí, ele não está entendendo, meu problema é muito difícil. Mas Jesus está dizendo, não, quando eu dou uma ordem sobre a sua vida, eu capacito você a vivê-la. Sabe, quando Jesus nos salva, meu irmão, Ele nos capacita a viver a salvação. Quando Jesus nos cura, Ele nos capacita a tomar posse e viver o tempo da cura dEle na nossa vida. Quando Jesus nos chama, Ele nos capacita para o chamado de Deus, para o chamado de Deus na nossa vida. Quando Jesus restaura o seu casamento, Ele capacita você para viver o melhor casamento da sua vida até hoje. Quando Jesus salva você, Ele é que te capacita a ser transformado dia a dia. Então nós não temos que preocupar tanto com a transformação antes da salvação. Nós temos que preocupar, Senhor, salva a minha vida e o resto me capacita, porque a ordem de Deus é maravilhosa. A segunda coisa nessa história maravilhosa é que uma ordem maravilhosa recebe de Deus a mesma força para cumpri-la. E a terceira coisa interessante nessa história é que uma pergunta maravilhosa, uma ordem maravilhosa, também se tem nesse texto um resultado maravilhoso. Aquele homem foi curado, aquele homem foi transformado, aquele homem agora está liberto, aquele homem agora está sendo mudado pelo amor, pela graça e pelo poder de Jesus Cristo. E por último, versículo 9, olha o que aconteceu. Imediatamente o homem ficou o quê? Curado. Pegou a maca, começou a andar. Só que teve um problema, isso aconteceu no sábado. Para nós não é problema, para Jesus não era problema, mas para o religioso é problema. Porque o religioso se preocupa com a forma. Sábado, na forma do judeu, era o dia que não se podia fazer nada, muito menos curar uma pessoa. E eles estão indignados com Jesus, eles estão indignados com uma pessoa que é transformada. No versículo 10 diz, por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado. Não se pode carregar maca, não se pode, em outras palavras, não se pode ter a expressão da sua cura. Versículo 11, mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Sabe por quê? Ele estava preso a quem tinha feito o milagre na vida dele. Ele não estava nem aí com os aspectos religiosos da forma. Ele estava focado no aspecto daquele que tinha feito aquilo na vida dele. Sabe por quê? Mais importante do que a religião é o relacionamento com Deus. O verdadeiro cristianismo não é sobre uma religião. Tem muita gente que tem uma religião e está sem Jesus. Tem muita gente que está dentro do cristianismo sem verdadeiro Cristo na sua vida.
Tem muita gente que fala, eu nasci evangélico, eu nasci católico, eu nasci na religião tal, é cristã, é cristã, mas não conhece de verdade o seu Cristo. Sabe por quê? Porque esses religiosos eram assim. Eles não estavam ligados ao que Deus fazia no coração do homem, ao que Deus fazia na vida do homem. Eles estavam ligados a uma regra humana, criada por eles, mal interpretada por eles, seguida por eles de forma radical. E não era sobre isso que Deus estava falando, era sobre um princípio de descanso. Quando Deus estabeleceu o sábado, Deus não estava falando sobre uma lei num certo aspecto, Deus estava falando sobre um princípio. Ele estava querendo trazer para o homem a necessidade do descanso, porque para Deus o descanso é um princípio de poder, e eles interpretavam tudo errado. Versículo 11, versículo 12, então lhe perguntaram, quem é esse homem? Quem é esse homem para lhe mandar pegar a maca e andar? Quem é esse cara? Eles já sabiam, eles já tinham ouvido falar que era Jesus, mas ele precisava falar, para que eles pudessem ir para cima de Jesus. O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era. Ele sabia, eu estive diante de Deus, mas eu não sei quem ele é. Eu não sei. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Jesus curou aquele homem e já saiu andando. Versículo 14, mais tarde, agora sim, eu quero levar você para esse último ponto. Mais tarde, Jesus o encontrou ele estava onde? No tanque de Betesda ou no templo? No templo. E lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem então foi contar aos judeus que fora Jesus. Agora eu sei que me curou, é um homem chamado Jesus, ele é o Filho de Deus. Sabe, meus irmãos, aonde que Jesus o encontrou agora? Jesus o encontrou no templo. Primeira coisa, nesse terceiro e último ponto aqui, primeira coisa, esse homem foi grato ao que Deus tinha feito na vida dele. Hoje é um dia de gratidão na minha vida, ao que Deus fez na minha vida e na vida da Dani, ao milagre de Deus da nossa vida que está ali, bonito igual o Pai, é lindo igual o Pai. Todo mundo fala, esse menino é lindo, aí na hora que pergunta é igual o pai ou a mãe, aí tem uns que ficam sem graça, mas pode falar, pode falar. Graças a Deus, porque ele é a mistura do pai e da mãe, né? Muita oração, obrigado, Senhor. Mas sabe, hoje é um dia de gratidão para outros pais que vão apresentar seus filhos diante de Deus. Hoje é um dia de gratidão, mas sabe, o que você tem feito com o que Deus tem feito na sua vida? Existem pessoas que recebem algo de Deus e viram as costas para Deus. Existem pessoas que estão vendo Deus agir na sua casa, na sua família, nos seus filhos, mas não estão dando a Ele a devida honra, a devida gratidão. Esse homem me encanta a sua atitude, porque Jesus o cura no lugar das dores, mas ele não permaneceu lá. Ele sai do lugar das dores e vai para o lugar da gratidão, das festas. Dentro do tanque de Betesda era lugar de dores, fora do tanque de Betesda era lugar de gratidão, de adoração. Ele sai do lugar de dor e vai para o lugar de adoração. Ele sai de um lugar de dores terríveis, mas vai para um lugar de comunhão com Deus, porque naquela época o lugar de comunhão com Deus era dentro do templo, do auditório. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, o que você tem feito com o que Deus fez na sua vida até hoje? Como está o seu nível de gratidão a Deus? A Bíblia diz, quando a Bíblia fala de gratidão, é tão incrível que ela não fala de uma emoção. Para os treinadores dessa época, gratidão é um sentimento, mas para Jesus, para Deus, gratidão é ações de graça. A Bíblia não fala de gratidão como um sentimento apenas, mas a Bíblia fala que nós temos que oferecer ao Senhor ações de graça. Diga comigo, ações. Sabe, esse homem não ficou parado, ele não foi dormir, falou, nossa, eu durmo tão pouco naquele lugar, porque às vezes o anjo balança a água de noite, e é um barulheira lá.
aquele lugar é tão difícil, o cheiro, eu não consigo dormir direito, mas eu vou para casa agora, vou arrumar uma casa de alguém, eu vou lá e vou dormir. Não, ele falou, agora eu tenho que voltar o meu coração para aquele que fez algo na minha vida. Ele não sabia direito quem era aquele homem, mas ele sabia que quem tinha feito algo na vida dele só podia ser Deus. Só podia ser Deus. Ele foi para o lugar onde Deus estava, onde Deus habitava. Ele foi para o lugar onde ele tinha acesso a Deus. Sabe, Deus fez muita coisa na sua vida. Deus fez muita coisa na sua história. Deus te livrou de muitas coisas para você chegar diante de Deus com gratidão. Ele não foi encontrado mais no lugar das dores, mas ele foi no lugar da cura. Ele não foi encontrado mais no lugar daquelas dores, mas agora no lugar de alegria. Ele está lá louvando a Deus, sabe, antes ele tinha, olha que interessante, eu não tenho quem me leve até o tanque, mas agora ele estava diante da família. Ele foi encontrado agora na presença de Deus. Ele entendeu agora que ele tinha uma nova vida, uma nova chance. Ele foi verdadeiramente transformado pelo amor. Sabe, Jesus, ele disse, eu sou o caminho. João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diga comigo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Está entendendo? Jesus não está dizendo, olha, eu sou um cara legal, eu sou um caminho, se você quiser me escolha. Não, ele está dizendo, só tem um. Se você quiser o caminho da salvação, não tem outro. Se você quiser encontrar a cura para a sua alma, não tem outra. Se você quiser encontrar refrigério para a sua alma, não tem outro lugar, não tem outra pessoa. Aliás, sou somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não precisava dizer o resto, mas ele continua para garantir. Ele fala assim, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho ao Pai a não ser Jesus. Não existe, não existe. Nas Escrituras não apontam nenhum outro caminho. Os apóstolos foram santos de Deus, mas não são o caminho. Eles são humanos como nós. Maria era mãe de Deus? Não, Maria era mãe de Cristo, não mãe de Deus. Com muito carinho, mas deixa eu te explicar, existe um sofisma. Existe um sofisma, porque as pessoas pensam errado. Vou te explicar. Jesus Cristo é o Filho de Deus, sim ou não? Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Maria foi a bem-aventurada de Deus, a escolhida por Deus, para receber o sêmen do Espírito Santo. Por isso ela foi mãe, virgem. Por isso ela é a Virgem Maria. E ela recebe o sêmen do Espírito Santo. E ela agora dá à luz a Cristo Jesus. Por isso que Cristo é 100% homem e 100%. Mas veja, Maria foi a mãe de Cristo, sim ou não? Sim. Maria foi a mãe de Cristo. Se Cristo é Deus, então Maria é a mãe de Deus. Não. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em João 1:1 fala que Jesus já existia no princípio. Quando Deus criou a terra, Ele criou assim, façamos nós o homem, sabe, sempre está no plural, porque Deus não será, Deus é. Jesus não foi, Jesus é. A Trindade ela existe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo já existem desde a eternidade. Por isso que em João 1, você precisa entender, por isso que em João 1, a Bíblia diz que Deus, Ele se torna homem, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele esvaziou da sua divindade plena, nesse aspecto, Ele se torna homem, para quê? Para salvar cada um de nós. Como alguém disse, maior do que o homem ter pisado a lua, é Deus ter pisado a terra, porque quando Deus desceu à terra, os seus filhos poderão alcançar os céus. Quantos entenderam? Sabe, porque a salvação só está em Cristo Jesus. Aquele homem entendeu que ele tinha sido transformado por Jesus. Jesus estava dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos cura, nos transforma, mas mais do que isso, mais do que apenas as nossas necessidades, Jesus quer nos salvar. Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus quer mudar a nossa história. Amém? E para concluir, a banda pode subir aqui, versículo 21. Olha o que diz João 5, versículo 21. João 5, versículo 21. Preste atenção em mim.
nesses últimos minutos. Diz assim, deixa eu contextualizar. Jesus então vai lá e ele deda Jesus sem querer. O homem curado, o paralítico curado, deda Jesus sem querer. Os fariseus estavam pressionando, quem é? Nós queremos saber quem te curou, não pode sábado, ele ainda mandou você levar a marca, está tudo errado. E Jesus está de boa. Aí eles apontam, foi Jesus, porque Jesus já tinha saído do Betesda, ele estava na festa. E agora eles vão para fora ali, onde tinha a parte do churrasco de carneiro, e Jesus estava pegando um pão de queijo para colocar o carneiro. Jesus está ali de boa, e agora os discípulos, os fariseus chegam, todo lá, cheio deles do lado de Jesus, e agora eles começam a tirar Jesus. Eles começam a olhar para Jesus, bem baixinho, eles começam a olhar para Jesus agora e falar assim, você está achando que você é quem? Aí olha como Jesus era, claro, ele era a própria inteligência, mas Jesus era tão inteligente. Jesus fala, eu achando? Não, não estou achando nada. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Seu pai? Meu pai, é o mesmo pai de vocês. Porque o problema de vocês não é com o pai. Ninguém tem problema com Deus, você já viu? As pessoas têm problema com Cristo e com a igreja. E é onde nós precisamos resolver os problemas. Ninguém tem problema com Deus, meu irmão. Todo mundo crê em Deus. Todo mundo tem um Deus. Ninguém tem problema com Deus. Porque o nosso desafio não é com Deus, é com Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus vira para eles e fala, não, o Deus seu é o meu Deus, é o Pai. O problema de vocês sou eu. E aí ele fala assim, ele é muito esperto, ele fala, eu fiz o que eu vejo o Pai fazer, do tipo assim, o que ele estava querendo dizer? Eu fiz isso porque Deus fez isso. Primeiro Deus fez na eternidade. Primeiro Deus fez o plano da salvação. Primeiro Deus curou você. Por exemplo, você que vai ser curado nessa manhã, você que vai entregar sua vida a Jesus nessa manhã, você que vai se reconectar com Deus nessa manhã, preste atenção, no céu já está tudo feito. Jesus virou e falou assim, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. E aí eles ficaram meio assim, poxa, ele está falando do Pai. Aí um deles mais atirado falou assim, mas você se acha então filho de Deus? Ele, sim, eu sou. De boa. Aí os caras ficavam em crise. Eles ficavam em crise. E aí olha só o que acontece. No versículo 21, ele está ali conversando com os judeus religiosos. E agora no versículo 21, algo incrível. Olha só, Jesus está dizendo, olha, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida. Jesus estava falando agora porque eles acreditavam que depois que morresse, a pessoa um dia ressuscitar, e aqueles que fossem salvos, iam estar com Deus, e era verdade. Mas ele está dizendo, a mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho, agora ele está falando dele, também dá vida a quem ele quer. Poxa, além disso, o Pai a ninguém julga, mas ele confiou o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Deus te chamou aqui nessa manhã, hoje, para honrar Jesus. Para honrar Jesus. Eu creio em Deus, eu gosto de Deus. Não, Deus te chamou aqui nessa manhã para honrar Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabe, Deus está chamando cada um de nós aqui para olhar para Jesus. Ele disse, olha, o Pai ninguém julga, mas o Filho, Deus permitiu que ele julgasse. Por quê? Para que quem honre o Pai também aprenda a honrar o Filho. Porque aquele que não honra Cristo, aquele que não honra Jesus, também não honra Deus. E agora Jesus termina com chave de ouro. Ele fala assim, eu lhes asseguro. A Bíblia tem muito essa palavra, assegurança, asseguração, asseguro. Asseguro é tipo assim, algo que não cabe dúvida. Asseguro, depois você olha no dicionário, essa palavra tem muito na Bíblia, eu já expliquei aqui, mas quando Jesus fala, eu lhes asseguro, quando Deus fala, eu lhes asseguro, é do tipo assim, eu garanto totalmente, eu lhes asseguro, eu garanto totalmente, eu lhes asseguro, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e é hoje, diga, é hoje, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Ele não está falando dos mortos físicos agora, ele estava falando para eles. Ele estava falando para quem não conhecia Jesus. Ele estava falando, olha, chegou o tempo onde aqueles que estão mortos para Cristo vão ouvir a voz de Deus, vão crer em mim, e eu os farei viver para sempre. Jesus não veio para apenas curar, Jesus não veio apenas para libertar, tudo isso é bom, Ele vai fazer na sua vida, mas o mais importante, Jesus veio para salvar a humanidade. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 17, olha o que diz, versículo 17, diz assim, pode passar, o versículo 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? O maior propósito de Deus ter enviado Jesus, era a sua e a minha salvação, e Ele está pronto a fazer isso na sua vida nessa manhã. Fique de pé no seu lugar, versículo 18, fique de pé no seu lugar. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem ele crê não é condenado. Jesus não veio para isso, Ele veio para transformar a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Jesus está aqui nessa manhã.